Boa tarde, meus irmãos. Santo é o Senhor, santo é o seu nome e santo é o seu povo. Contemplando a santidade do Senhor, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos irmãos e pelo tempo que nós temos tido estudando a palavra de Deus. Eu, nessa tarde, quero compartilhar um assunto específico, mas antes de fazê-lo, eu convido todos a juntos buscarmos a face de Deus. Vamos falar com o Senhor. Amado Pai, ó Deus, clamo a Ti pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, eu quero pedir a Ti para que a Tua mão seja estendida sobre nossas vidas, que Tua graça nos sustente, Pai, que Tua misericórdia nos assista, Senhor. Deus, por Tua bondade, nós suplicamos isso. Senhor amado, eu rogo a Ti para que o Senhor seja com os nossos irmãos que estão passando por lutas, as mais diferentes, a Deus. Quero lembrar a Ti, ó Deus, da nossa irmã Lourdes Alencar, em Belo Horizonte, da irmã Lourdes Cunha, que está internada. Quero pedir a cura completa da irmã Mavione. Quero rogar a Ti, ó Deus, pela Tua mão sobre a vida da irmã Keilânia, sobre a vida do irmão Clay, ministrando conforto, ministrando graça aos seus corações. Deus amado, eu suplico por aqueles irmãos de nossa igreja que estão com Covid, com tantos outros que estão nos acompanhando, que Tua mão seja com cada um deles. Peço por essa porção da Tua palavra, vem falar aos nossos corações. Em nome de Cristo eu te suplico, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir a todos para abrirem suas Bíblias em João capítulo 15. Por favor, João capítulo 15, nós vamos estudar sobre a videira. Então, todos com Bíblia aberta, João capítulo 15, leiamos a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Meus irmãos, eis aqui Jesus trazendo uma lição espiritual de tremenda importância. Eu queria nessa tarde compartilhar sobre a lição da videira. Jesus aqui vai trazer algo que é muito importante nós considerarmos. Então, a título de introdução, qual é o significado de uma videira na cultura judaica? Para os judeus, a videira ela era um símbolo de alegria. Então, era um símbolo de abundância e era um símbolo de refrigério. Então, a Bíblia vai nos dizer que assim como da videira vem o vinho, e a Bíblia fala que o vinho formoseia o rosto, da mesma maneira, a videira é símbolo de alegria. A videira, cada cacho, produz muitas uvas, então também é símbolo de abundância. E embaixo da videira, naquela região muito quente, debaixo da videira havia aquela sombra bem fresca, daí ser símbolo de refrigério. Tentando trazer para uma comparação conosco aqui de Vitória da Conquista, um pouco para frente da gente, tem uma região sertaneja chamada Caatinga. E na época de dezembro, janeiro, fevereiro, tem uma abundância muito grande de um fruto chamado umbu. Então a videira para aquelas pessoas seria como o umbu para o sertanejo da nossa Caatinga. Então, debaixo do pé de umbu tem refrigério, região bem quente, mas ali é bem fresquinho. Tem abundância, aqueles umbus, eles produzem com grande quantidade. E tem aquela alegria que é um período de descanso. Só fazendo uma comparação para ficar mais próximo da gente. Então veja bem, Jesus está dizendo que Ele é a videira. É nele que há alegria. É nele que há refrigério. E é nele que há abundância. Então pense bem no que a videira significava na cultura judaica. Porque Jesus está dizendo que o que eles entendiam que viria da videira,
está vindo apenas dele. Aí, para Israel, a figura da videira era uma figura tão marcante que na moeda cunhada no período dos Macabeus, havia uma videira gravada na moeda de Israel. Então, a videira era muito marcante para aquele povo. Eles mesmos eram comparados no Velho Testamento como videira. O Senhor fala assim: o que faltou à minha vinha que eu não houvesse feito? E a vinha ali se referia a Israel. E no tempo de Jesus, no templo de Herodes, tinha uma videira de ouro de 2 metros de altura à entrada do templo. Percebe então que a figura da videira era uma figura muito importante para o povo de Israel? Na sua cultura, simbolizava alegria, abundância, refrigério. Eles mesmos eram retratados no Velho Testamento como uma videira. A moeda deles tinha uma videira gravada na moeda. E em frente ao templo tinha uma videira de ouro da altura de 2 metros. Jesus vai usar uma figura muito conhecida para os seus discípulos, muito conhecida para Israel, para a partir dessa figura ele mostrar quem ele é. Na pessoa de Cristo tem refrigério. Na pessoa de Cristo tem alegria. Na pessoa de Cristo tem abundância. Louvado seja ele. Então, quais são as lições que nós podemos tirar dessa passagem? Observe, por favor, a primeira. No versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ora, se ele diz que ele é a videira verdadeira, isso quer dizer que existem videiras falsas. Meus irmãos, existem muitas promessas de refrigério falsas, muitas promessas de abundância falsas, muitas promessas de alegria que são falsas. Então, existem muitas videiras falsas por aí. Eu gostei de uma expressão, eu achei assim engraçada, quando eu li sobre isso, alguém falou que existe uma videira falsa feita no Paraguai do capeta. A expressão Paraguai do capeta eu achei engraçada. Na nossa cultura, pelo menos no passado, produtos do Paraguai eram produtos falsificados. Então hoje nós diríamos assim no Xing Ling do capeta. Quer dizer, falsificação. Existem muitas videiras falsas. A falsa religião, a falsidade das obras, a falsidade do pensamento humano, a falsidade do seu coração. Ora, existem muitas promessas de alegria, de refrigério e de abundância que são tão somente falsas. Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: olha, tudo que veio antes de mim foi falso. Tudo que as pessoas quiserem apresentar depois de mim será falso. Tudo que você vir que estiver abaixo ou que quiser acrescentar a mim, isso tudo é falso. Jesus Cristo, ele sempre fez questão de mostrar a sua singularidade. No Evangelho de João, por 7 vezes, Jesus Cristo diz: eu sou. Ele fala que ele é a água, ele é o pão, ele é a luz, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a ressurreição. Ele é a videira. Então Jesus sempre mostra a sua singularidade e nessa singularidade ele sempre usa o pronome definido no singular. Ele não diz que ele é um caminho, mas o caminho. Ele não fala que ele é uma verdade, mas a verdade. Meus irmãos, entendamos isso. Jesus Cristo, ele é único. Jesus Cristo, ele é exclusivo. Então, é apenas Jesus, nada mais do que Jesus. A singularidade de Cristo. Jesus, de tal maneira, reiterou isso, que ele falou também no Evangelho de João: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Meus irmãos, Jesus Cristo falou que quem dele se alimenta, por ele viverá. Em primeiro lugar, precisamos entender a singularidade, a exclusividade, a unicidade de Jesus. É apenas Jesus, unicamente Jesus, nada mais e nada menos do que Jesus. É nele que nós temos refrigério. É nele que nós temos alegria. É nele que nós temos
abundância. Louvado seja o Senhor. Primeira lição é essa. Mas indo além, quando nós consideramos que há videiras falsas e nós consideramos que há a singularidade de Cristo, Jesus ele diz que ele é a videira. Ele fala que o seu pai é o agricultor. Tem outras traduções que falam o viticultor. Então Jesus está dizendo que o Senhor tem um cuidado com o homem a partir de Cristo. Como é que Deus cuida da humanidade? A partir de Cristo. O Senhor, ele é o agricultor, ele é o viticultor, e ele é o maior interessado na videira. Ele é o maior interessado nos ramos. Ele é o maior interessado nos frutos que virão dessa videira. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos mostrar isso em diversas situações, mostrando que o Senhor, ele é o grande interessado. Ele é que zela, ele é que vela, ele é que busca. Por isso que o Senhor, no Velho Testamento, quando se referia a Israel, ele disse assim: o que faltou à minha vinha que eu não tivesse feito? No Velho Testamento, ele diz que ele plantou uma vinha. Foi o Senhor quem plantou. Fala que ele colocou uma sebe, uma proteção em torno da vinha. Que ele arou a terra, que ele adubou a terra, que ele regou a terra. Fala que ele teve todo um cuidado pela vinha, que naquele contexto era Israel. E ele diz assim: o que faltou à minha vinha que eu não houvesse feito? Meus irmãos, Deus manifesta todo o cuidado com o homem a partir de Cristo. Em Cristo, Deus cuida totalmente do homem. Só tem um meio. Só tem um único meio para que você desfrute o cuidado de Deus na sua vida. A partir de Cristo. Em Cristo, Deus te recebe. Jesus falou assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Aí o Senhor vai desenvolvendo esse pensamento. Vai mostrando que Ele é a videira. Vai mostrando que o Senhor, o Pai, Ele é o viticultor. É Ele quem cuida da videira. Ele é o grande interessado. Mas então, nesse cuidado que o Pai tem com a videira, Jesus vai além na sua ilustração, no seu ensino, e agora vai falar de ramos. E observe que no versículo 2, Jesus fala que os ramos, eles se manifestam de duas formas: com fruto ou sem fruto. No versículo 2 diz que todo ramo que não dá fruto, o Pai arranca, o Pai corta, o Pai lança fora. E todo ramo que dá fruto, o Pai então limpa para que produza mais fruto. Meus irmãos, aqui o Senhor ele vai ampliar o seu ensino e agora ele vai trazer um aspecto que é direto para os discípulos, que é direto para aqueles que professam o seu nome. Existirá sempre dois tipos de discípulo. Existirá sempre dois tipos de pessoas que professam o nome do Senhor. Existirá aquele que não produz fruto e existirá aquele que produz fruto. Observe que esse é um ensino comum nas palavras de Cristo e na totalidade das Escrituras. Vamos pensar nas palavras de Cristo. Como é que ele sempre mostrou que havia dois tipos de discípulos. Quando Jesus ensina o Sermão do Monte, ele fala sobre duas portas, uma larga e outra estreita. E ele fala que a larga é aquela que vai muita gente, mas o caminho é a perdição. E ele fala que a estreita é aquela que passa pouca gente, mas o caminho é salvação. Então Jesus sempre vai mostrar que há uma de duas possibilidades. Uma possibilidade perdição, outra possibilidade salvação. Jesus ele vai além, ele fala sobre dois tipos de árvores. Ele fala sobre a árvore que produz fruto bom e a árvore que produz fruto mau. Ele está ensinando para os seus discípulos. Entre as pessoas que professam o seu nome, há aqueles que estão caminhando para a perdição e aqueles que caminham para a salvação. Entre aqueles que professam o seu nome, há os que produzem frutos maus e aos que produzem frutos bons. E numa outra colocação, ele fala sobre duas árvores, sobre duas casas.
Ele fala sobre a casa construída na areia que cai diante das tempestades. E fala sobre a casa construída na rocha que resiste, seja qual for a tempestade. Percebe que nos ensinos de Cristo, a colocação de dois é sempre comum? E assim ele vai falando sobre os seus discípulos. Meus irmãos, vejam se não é assim também na totalidade das Escrituras. No Velho Testamento, Elias chega diante do povo de Israel e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Mas se for Baal, sirva Baal. Então, sempre haverá uma das duas possibilidades. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que, infelizmente, há aqueles que são discípulos apenas por profissão de fé, mas que a vida não condiz com a fé que professam. É onde diz sobre o ramo que está em Cristo, mas que não produz fruto. Observe bem o verso 2. Todo ramo, diz assim, verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O Pai o corta. Meus irmãos, vamos pensar bem nisso. Lembra quando Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo? Jesus fala que no campo, o dono do campo produziu trigo, plantou trigo. Só que ele se retira, vem o inimigo e no mesmo campo planta o joio. E parece que na agricultura, o joio é muito parecido com o trigo. Os dois crescem juntos. No que os dois crescem juntos, à primeira vista não dá para saber o que é trigo e nem o que é joio. Aí o dono da seara fala que no dia da ceifa, aí sim vai dar para retirar o trigo por causa dos seus frutos e o joio será lançado fora. Percebe que Jesus Cristo ele reiterou isso várias vezes? O que ele está dizendo aqui sobre o ramo que estando nele não der fruto? Meus irmãos, Jesus aqui está falando sobre pessoas que professam o seu nome, pessoas que dizem ser seus discípulos, mas infelizmente a vida deles não condiz com a fé que eles professam. Eles falam que estão em Cristo, eles falam que pertencem a Cristo, mas infelizmente a vida deles não condiz com essa fé. Aí o Senhor está dizendo que pessoas assim, chegará um momento que serão arrancadas da videira e serão lançadas fora. Vamos entender um pouco disso? Está falando de perda de salvação? Não é perda de salvação, é pessoas que nunca foram salvas. Só para você perceber que aqui realmente está falando de pessoas que não foram salvas, olha o que Jesus vai dizer um pouco mais além. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queima. Percebe que está falando de perdição mesmo? Mas não é que a pessoa perdeu salvação, porque salvação não se perde. Está falando daquelas pessoas que professavam o nome de Cristo, mas que nunca realmente foram salvas. Vamos entender isso um pouco melhor. No Velho Testamento, acontecia isso. Se lembra que a Bíblia fala sobre Saul? As pessoas perguntavam, estaria Saul entre os profetas? Houve um momento onde várias pessoas estavam profetizando e Esaú ele teve uma experiência espiritual. Fala que sobre ele veio o Espírito do Senhor e ele começou a profetizar também. De tal maneira que perguntavam, está Saul entre os profetas? As pessoas achavam que Saul era salvo, mas infelizmente Saul não era. Um outro exemplo é Balaão. Balaão, a Bíblia fala que Deus fez com que uma mula falasse com ele. E Balaão, ele vai profetizar, ele fala que o Espírito do Deus Todo-Poderoso mostrou para ele a revelação. Ele diz, olha, que minha morte seja como a do justo, e que o meu fim seja igual ao dele. Então, quando você olha passagens assim, no primeiro momento você pensa que Balaão era salvo, mas infelizmente não era.
Pessoas que professavam ser discípulos de Cristo, mas nunca foram. No Velho Testamento, nós temos exemplos assim. Vamos olhar no Novo Testamento. Pensa aí no próprio Evangelho de João. Eu queria que você observasse capítulo 2 de João. Olha o capítulo 2, os versículos 23 e 24. No verso 23, diz assim: E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que o fazia, creram no seu nome. É assim que diz o verso 23. Olha só, está dizendo que muitos, vendo os sinais que Cristo fazia, creram no seu nome. No primeiro momento, o que a gente vai dizer? Que essas pessoas foram salvas. Não é isso? Olha o verso 24. No verso 24 diz assim: Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Percebe aí pessoas que professaram crer, pessoas que tiveram uma fé, mas uma fé superficial, uma fé que não produzia frutos. Meus irmãos, é disso que Jesus está falando. Todo ramo que estiver em mim não produz fruto. Quer dizer, a pessoa diz que está em Cristo, a pessoa professa a fé em Cristo, a pessoa é batizada, a pessoa faz parte de uma igreja, a pessoa se relaciona com as atividades da igreja, mas não produz fruto. Quer dizer, aquela fé superficial. Observe que em João, mais uma vez, acontece isso. Olha João capítulo 6. No capítulo 6, versículo 60, diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos. Olha, tá vendo? Discípulos. Ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Os discípulos, incomodados com o discurso de Cristo. Então, no verso 66, diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está nos ensinando que há pessoas que professam o nome de Cristo. Quem está em volta pensa até que a pessoa é salva. Ela tem uma fé superficial. Ela está em Cristo, mas superficialmente. E então o que acontece? Ela não produz fruto. Quando você olha lá em Atos capítulo 8, fala que Filipe chegou em Samaria e começou a ensinar e a fazer milagres. E tinha um camarada chamado Simão. Ele era um mágico. Quando ele viu os sinais que Filipe fazia, ele ficou admirado. E o texto fala que ele abraçou a fé. É assim que a expressão ali diz. Que ele abraçou a fé e ele seguia Filipe por onde Filipe ia. Talvez a gente poderia dizer que era o discípulo mais presente com Filipe. Aí o texto fala que Pedro e João chegam em Samaria. Quando eles veem aquelas pessoas, eles impõem a mão sobre as pessoas e as pessoas recebem o Espírito Santo. Aí Simão, quando viu que pela imposição das mãos de Pedro as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele quis pagar para Pedro para ele ter o mesmo poder. Pedro olhou para Simão e falou assim: seja o teu dinheiro para a tua perdição. Ora, no primeiro momento fala que ele abraçou a fé. Mas então Pedro fala: seja o teu dinheiro para a tua perdição, para a tua condenação. Por que isso, meus irmãos? A palavra do Senhor está nos ensinando algo que a gente precisa entender que acontece. Pessoas que professam o nome de Cristo, que dizem que estão em Cristo, mas são falsos discípulos. Elas não são verdadeiramente salvas. Ora, na Bíblia acontece isso várias vezes. Vamos lembrar? O jovem rico. O texto fala que o jovem rico corre até Jesus Cristo, na frente de todo mundo. O jovem rico se ajoelha aos pés de Cristo. E o jovem rico faz a mais importante das perguntas: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Até aí, quem estivesse em volta ia dizer: olha que discípulo. Só que se lembrem que diz que o jovem depois se retira triste, porque ele queria se ajoelhar aos pés de Cristo, chamá-lo de mestre, mas não queria obedecer ao que Cristo ensina. Percebe aí o que a Bíblia está nos ensinando? Ramos que não produzem
fruto. Jesus falou sobre os falsos profetas. Jesus falou: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai. Então, o que Jesus está ensinando sobre esses ramos? Na agricultura, não sei como é que a gente chamaria, existe na árvore alguns ramos que são chamados de ramos parasitas. Um exemplo, eu quando fiz o curso missionário, então tinha uma região de mata e a gente fazia a poda daquelas árvores. E eu ia podar, no primeiro momento, não conhecia bem, no que eu ia podar, eu cortava aqueles ramos que eu achava que estavam secos, e os ramos que eram verdinhos eu deixava. Aí a pessoa que estava me ensinando, ela falou: olha, esses ramos aqui, eles estão verdes, mas eles nunca vão produzir frutos. Eles são ramos parasitas. Eles sugam da seiva, mas eles nunca produzem frutos. Então, eu aprendi ali que existem ramos que são chamados ramos parasitas. Aí a pessoa me ensinou que eu precisava podar aqueles ramos, porque aqueles ramos, ainda que estivessem verdes, eles não produziriam frutos. Então, eles só estariam roubando a seiva da árvore, impedindo que os ramos que produzem fruto obtivessem mais alimento. É isso que existe, muitas vezes, nas igrejas. Existem os ramos parasitas. Se aproveitam da seiva, se aproveitam do ambiente, se aproveitam dos feitos de Deus. Realmente eles têm experiências com Deus, mas eles não produzem fruto. Meus irmãos, isso daqui é algo latente nas Escrituras. Pessoas que têm até experiências reais com Deus, sugam da seiva, mas não produzem fruto. Um exemplo que eu acho tão claro de pessoas que têm experiência com Deus, mas não produzem fruto, é aqueles 10 leprosos. 9 dos 10 não eram salvos. Todos os 10 foram curados. Todos os 10 experimentaram o poder de Deus, receberam da seiva. Mas só um voltou para agradecer. E só esse que voltou para agradecer, que Jesus falou assim, a tua fé te salvou. Percebe? Os 10 tiveram experiências com Deus. Os 10 estavam recebendo da seiva da videira. Receberam o refrigério da cura, a alegria da cura, a abundância da saúde. Mas ainda que os 10 tivessem sugado da seiva, só um que realmente foi salvo. São ramos parasitas. Aí, meus irmãos, o que a gente pode falar então sobre as marcas de um verdadeiro discípulo? O que a gente pode dizer, o que caracteriza um verdadeiro discípulo? O versículo 2 diz assim: todo ramo que produz fruto, o Pai o limpa. Meus irmãos, primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Uma característica de um discípulo é fruto. A vida do discípulo vai evidenciar isso com frutos. Veja, não é um batistério, não é um certificado de batismo, não é um envolvimento de atividades com a igreja local. É realmente a evidência de Cristo na vida da pessoa. Jesus vai dizer que o ramo por si mesmo, ele não produz fruto. O fruto é consequência de estar na videira. Quer dizer, a vida de Cristo se manifesta no discípulo. Meus irmãos, quem foi Cristo? Cristo, ele foi o perdoador. Ora, um discípulo é alguém que tem fruto de perdão. Ele transmite isso para as pessoas. Cristo, ele foi santo. O discípulo é alguém que transmite a santidade de Cristo às pessoas. Jesus Cristo, ele foi alguém que se agradava em fazer a vontade do Pai. O discípulo, ainda que ele tenha limitações, mas ele recebeu de Cristo, ele tem o desejo, ele tem o esforço, ele tem o compromisso de fazer a vontade do Pai. Pense bem nisso daqui. Em primeiro lugar, fruto. Mas sabe algo mais que esse texto nos ensina? Eu queria que você contasse comigo quantas vezes a palavra permanecer
vai aparecer aqui. Observe, por favor, do versículo 4 até o versículo 10. Conta comigo aí. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, versos 4 e 5, a palavra permanecer apareceu 5 vezes. Vamos continuar lendo. Já foram 5. A partir do 6 agora. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço nele. Percebe quantas vezes a palavra permanecer apareceu aí? Eu contei 11 vezes, dos versículos 4 até o 10. Em 6 versículos, 11 vezes apareceu a palavra permanecer. Então, a marca do discípulo é fruto. A marca do discípulo é uma perseverança. A pessoa persevera em Cristo. A pessoa persevera em frutificar. Não é aquela coisa de momento. Não é aquela coisa de uma vez ou outra. É perseverança. Meus irmãos, nós temos muito no meio do cristianismo o que é chamado de discípulo temporário. É discípulo temporário por um tempo e depois some. Não teve perseverança. Ou então nós temos aqueles que são os discípulos de eventos. Surgiu um evento, aí a pessoa aparece como discípulo. Vou dar um exemplo. Nossa região aqui tem uma viagem missionária chamada Campo Norte. É uma bênção essa viagem. É uma bênção mesmo. Meu desejo é que possa haver muitas outras dessas viagens. E nessas viagens missionárias, Campo Norte, muitas são as pessoas que vão. Já chegou aí até umas 500, de várias igrejas. Na nossa igreja, não sei nas outras, vou falar da nossa. Tem aquelas pessoas que o ano inteiro não tem compromisso. Mas quando chega a época da viagem, aí elas querem apresentar-se como se fossem realmente discípulos. Porque a igreja precisa assinar para que ela possa ir. Percebe aí? Tem os discípulos temporários, tem os discípulos de eventos. O ano inteiro é tranqueira. Mas na época de algum evento, aí a pessoa aparece como se fosse discípulo. Jesus está dizendo, se permanecerdes, tem que ter perseverança, tem que ter constância. Meus irmãos, olha a relação do ramo com a seiva, do ramo com a videira, tem que ser uma relação constante. E algo para você pensar, qual tem sido a sua constância? A sua constância em produzir fruto. Sabe outra característica de Jesus Cristo, que é um fruto que o identifica? Humildade. Jesus Cristo ele falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, você tem perseverado nesses frutos, nessas atitudes? Uma outra colocação que nós vemos também é evidência de ser ramo verdadeiro. O versículo 5 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. No final diz, porque sem mim, nada podeis fazer. Dependência total de Cristo. A certeza de que precisa desesperadamente de Cristo. Meus irmãos, a pessoa que realmente é discípulo, ela entende que a sua relação com Deus nunca é favor, é sempre necessidade. Ela entende que estar na casa de Deus não é cumprir uma obrigação religiosa,
é uma necessidade. Ela precisa ter comunhão com Deus, comunhão com o povo de Deus. Ela depende de aprender, de ouvir da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu, como estudante da Bíblia há cerca de 30 anos, eu posso dizer que conheço um pouco das Escrituras. Mas se eu disser que eu conheço tanto das Escrituras que eu não preciso ouvir alguém ensinando, meu irmão, eu não sou discípulo, eu sou um arrogante. Eu preciso aprender da palavra de Deus. E às vezes aparece alguém com a sua simplicidade, muito menos tempo de conversão do que eu, até com menos estudo da Bíblia do que talvez eu já tenha tido. E essa pessoa é usada por Deus poderosamente para falar a minha vida, para falar ao meu coração. O que o texto está dizendo? Sem mim nada podeis fazer. Completa dependência. Dependência total do Senhor. Dependência da palavra. Busca de Deus em oração. Meus irmãos, eis aí marcas de um discípulo. E algo aqui que o Senhor coloca para a gente, no versículo 2, diz assim: todo ramo que produz fruto, o meu Pai faz o quê? Versículo 2 fala que o Pai limpa. Ora, uma última característica que eu quero deixar aqui de um verdadeiro discípulo, santificação. Porque o Pai limpa a vida desse discípulo. O Pai purifica este ramo. O Pai poda esse ramo daquelas coisas desnecessárias para que aquele ramo se concentre apenas numa coisa: frutificar. Então o que acontece? O ramo tem folhas e tem flores. Aquelas folhas elas vão secando. Se aquelas folhas continuam, elas estarão roubando seiva e então a seiva não estará sendo direcionada para a flor produzir fruto. Aí o Pai vai lá e poda tudo aquilo que é desnecessário. Tudo aquilo que está roubando a seiva do fruto. Meus irmãos, já que o Senhor é o principal interessado na videira, nos ramos e nos frutos, aquele que realmente é discípulo, ele está debaixo do cuidado direto do Pai. Então, se você realmente é um ramo verdadeiro, um ramo que produz fruto, você está debaixo da purificação que o Pai traz. No livro de Hebreus, diz assim: quem é o filho que o Pai não disciplina? E aí Hebreus fala: se vós estáis sem disciplina, então vocês não são filhos, vocês são bastardos. A palavra é dura e ao mesmo tempo a palavra é preciosa. Para aquele que é um ramo temporário, para aquele que é um discípulo falso, a palavra é dura, é bastardo. Mas para aquele que realmente é um ramo verdadeiro, para aquele que é verdadeiro discípulo, para aquele que é filho, é uma palavra preciosa. Você está debaixo do cuidado direto de Deus. Meu irmão, permita-se ser cuidado por Deus. Entregue-se à limpeza que o Senhor faz na nossa vida. A disciplina que Ele traz aos seus filhos. No primeiro momento pode parecer dolorosa, mas depois produz um fruto pacífico tão precioso. Vamos pensar um pouco? A Bíblia diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como é que é a vereda do justo? É um progresso. É um progresso constante. Vai brilhando mais e mais. De manhã é o nascer do sol. É quando você se converte. Apareceu uma luz, só que a luz ainda é muito fraca. É aquela luz assim do nascer do sol. Só que conforme o Pai vai trabalhando na sua vida, conforme vai havendo frutificação, conforme o Pai vai limpando aquilo que é desnecessário, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pensa bem nisso. Que essas evidências possam ser consideradas na sua vida se elas realmente estão acontecendo. Quero caminhar para o final e trazer duas últimas lições. O método de limpeza. Já que o Pai é quem limpa, qual é o método que o Pai usa para limpar? Observa, por favor, no versículo 3. Versículo 3, capítulo 15, diz assim:
Vós já estáis limpos. Como? Pela palavra que vos tenho falado. Meus irmãos, qual é o método de limpeza? Observe bem o verso 3. Pela palavra. Mas vai de novo para o versículo 7. Versículo 7 diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha a ênfase que Jesus estará dando na palavra. Queria que você observasse, é tudo no mesmo sermão. Ali foi na última noite de Cristo com os discípulos. No capítulo 17, dessa mesma noite, Jesus vai orar. E olha o que Jesus fala na sua oração. 17, verso 8. Ele diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Olha Jesus mais uma vez enfatizando o fator das palavras. E no verso 17 do capítulo 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual é o método do Pai para a limpeza dos ramos verdadeiros? Qual é o método do Pai para que os ramos verdadeiros sejam purificados, sejam limpos para produzir mais fruto? É a palavra. É sempre a palavra. Lembra Jesus falando? Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É a palavra. Lembra Jesus falando sobre a casa na areia e a casa na rocha? Jesus fala: quem ouve a minha palavra e não as pratica, é como quem constrói a casa na areia. E ele fala: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é quem constrói a casa na rocha. Meus irmãos, é o valor que nós damos à palavra de Deus. Não é só o fato de conhecer, não é só o fato de ouvir, é o fato de praticar. Se lembra lá quando diz que muitos dos discípulos abandonaram Jesus? Qual foi o contexto? Jesus trouxe o ensino. O ensino foi direto, foi confrontativo, chamava a renúncia, chamava arrependimento. Aí os discípulos disseram: duro é esse discurso. Por que que aqueles discípulos mostraram que eram discípulos falsos? Porque eles não se submetiam ao ensino de Cristo. Duro é esse discurso. E por causa desse discurso, muitos o abandonaram. Aí o texto fala que Jesus se volta aos que ficaram e diz: e vós, não quereis também se retirar? Pedro fala: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Então, a mesma palavra que fez com que alguns se retirassem, foi a palavra que fez com que alguns perseverassem. Meus irmãos, é o valor que nós damos à palavra. É o valor que nós damos ao ensino de Cristo. Não só quando nós gostamos, mas também e principalmente quando nós não gostamos. Tem coisas que estão na palavra que a nossa carne não gosta. Não só quando é algo que nos conforta, mas também e principalmente quando é algo que nos confronta. Como é que você lida com o ensino da palavra de Deus? A palavra manda você perdoar. Pensa bem, como é que está seu coração com as pessoas? Já perdoou? Ora, pensa bem nisso, porque não é opcional. Não é assim na sua vontade. Isso vai caracterizar se você é discípulo ou não. A Bíblia manda perdoar. Já perdoou? Se não aconteceu ainda, abre o coração com Deus e fala: Senhor, eu não consigo, mas eu vou. Em nome de Jesus Cristo. E o Pai vai te capacitar. A Bíblia fala para você renunciar ao pecado. Está tendo pecado na sua vida? Meu irmão, pensa bem nisso. Qual é o método do Pai para purificar aquele que verdadeiramente é discípulo? É a palavra. Aí eu caminho para o final e quero colocar, enfim, os resultados de ser um discípulo verdadeiro. Os resultados de ser um ramo que frutifica. Volte ali, por favor, para o capítulo 15 de João, e eu quero colocar aqui rápidos resultados.
O versículo 2 diz assim: todo o ramo que estando em mim não der fruto, o Pai o corta. Todo o que dá fruto, o Pai o limpa, para que produza ainda mais fruto. Primeiro lugar, o discípulo verdadeiro tem um resultado de produzir fruto. Meus irmãos, uma árvore que produz fruto, você percebe logo, você não precisa se esforçar muito não. Você chegou debaixo de um pé de umbu, como eu falei, você olha logo se tem fruto. Você chegou numa videira, você percebe logo se tem fruto. Seja a árvore que for, se tem fruto, você percebe logo. Então, permanecer em Cristo tem esse resultado. Traz fruto sobre aquele que permanece. Segundo lugar, no verso 2, fala que o Pai limpa. Então, a pessoa que realmente é discípulo, ela tem o privilégio de ter um cuidado especial do Pai na sua vida. Um cuidado especial de Deus. O Senhor está sempre comprometido com essa pessoa para que mais frutos aconteçam ainda na sua vida. Terceiro lugar, versículo 11, tem a alegria da comunhão. Olha o que diz no versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Meus irmãos, essa relação videira com o ramo, quando é uma relação verdadeira, ora, produz uma alegria no coração do ramo, produz uma alegria no coração do discípulo. É a alegria de Cristo que é compartilhada com o discípulo. Meus irmãos, olha, eu estava falando com alguém essa semana que é como torta de maçã. Você pode falar para a pessoa que a torta de maçã é doce, que a torta de maçã é cremosa, que a torta de maçã dissolve na boca. Você pode falar o que for. A pessoa só vai saber o que é torta de maçã no dia que ela experimentar. A alegria do discipulado verdadeiro, a alegria de estar ligado à videira, a alegria de Cristo no coração do verdadeiro discípulo. Ora, só quem experimentou que realmente sabe. Então, ao invés de ficar ouvindo da torta de maçã, procure experimentar a torta de maçã. Se envolva com Cristo. Busque permanecer nele. Busque sugar dessa seiva para que a sua vida tenha a alegria completa do Senhor. Um quarto resultado, olha o verso 7. O verso 7 diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Meus irmãos, eis algo aqui que a gente precisa começar a pensar, se não está faltando, na vida da igreja, na vida dos discípulos, na vida dos pastores. Elias, ele se achegava a Deus e ele fazia certos clamores, não é que ele dava ordem para Deus, ninguém dá ordem para o Senhor, mas ele clamava com autoridade. Então, por exemplo, quando foi com os profetas de Baal, teve aqueles 2 sacrifícios, o sacrifício dos profetas de Baal, que no resultado nada. E é o sacrifício dele. E ele fala assim, ele manda encher de água, ele manda cavar um buraco, sabe? Ele dificulta. E então ele fala assim, Senhor, seja hoje manifesto que o Senhor é Deus e que eu sou o teu profeta. E ele mal terminou de orar, desceu fogo do céu que consumiu o sacrifício, consumiu o altar e consumiu toda a água que estava em volta do altar. Olha a autoridade espiritual dele. Seja hoje percebido que o Senhor é Deus e que eu sou o teu profeta. Autoridade espiritual, meu irmão. Permita-se envolver-se com Cristo de tal maneira que os frutos sejam abundantes, que o Pai esteja podando tudo aquilo que for desnecessário, que for peso, que for um empecilho para que a vida de Cristo se manifeste em você. E conforme isso vai acontecendo, você vai adquirindo autoridade espiritual, não para dar ordem a Deus, mas para manifestar publicamente a todos que você é discípulo de Cristo. Aquilo que você pede ao Senhor, o Senhor vai fazendo. Até porque você, numa intimidade tão grande, você começa a pedir não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Último lugar, e aqui a gente encerra.
versículo 15. Versículo 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Meus irmãos, em último lugar, uma intimidade profunda e crescente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Já não vos tenho chamado servos, eu vos tenho chamado de amigos. Meus irmãos, pense bem nisso. Uma intimidade cada vez mais profunda, cada vez mais crescente, cada vez mais abundante com o Senhor Jesus Cristo. Veja se o que a palavra de Deus, na relação da figueira, na comparação da videira, não está se cumprindo nessas colocações. Não falou aí de abundância? Frutos. Não falou de refrigério? E não falou aí de alegria? Então, olha só, uma abundância que você tem uma relação com Cristo, não mais de servo, mas de amigo. Uma intimidade profunda. Meu irmão, Jesus Cristo, ele procurou ensinar isso para os seus discípulos. E eis um ensino que é impossível esgotar tudo aquilo que tem para nos trazer. Que a palavra de Deus nos leve a refletir sobre isso, nos leve a buscar isso na nossa vida e nos leve a ter uma relação com o Senhor tal que a gente tenha essa dependência dele. Em nome de Cristo, que o Pai esteja cuidando de cada um dos seus ramos e que nós sejamos ramos frutíferos, que não são arrancados, mas que são purificados cada vez mais por esse agricultor bendito. Louvado seja o Pai, que Deus abençoe os irmãos. Vamos falar com Deus. Pai, nós mais uma vez estamos diante do Senhor e agradecemos por essa porção da Tua palavra. Que o Senhor venha ao nosso encontro, saciando a nossa sede, ó Pai. Que nós possamos ser esses discípulos verdadeiros, dependentes de Ti e produzindo fruto. Pai, até para isso nós precisamos de Ti, ó Pai. Como a Tua palavra diz, sem o Senhor nada podemos fazer. Então, ó Pai, nos ajuda a permanecer em Cristo, para que da Sua seiva, para que da Sua palavra, frutos se manifestem em nossa vida. Em nome de Teu Filho nós te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, muito obrigado pela sua atenção. Um carinhoso abraço. Que nós possamos sempre estar nessa busca íntima pela face do Pai. Até mais.